Vamos então a este Mais do que Conversas. Hoje são nossos convidados João Rombo, enfermeiro e consultor, e Sofia Couto da Rocha, médica e Chief Transformation Officer. Obrigada a ambos por estarem connosco nesta conversa. Falamos sobre transformação digital e sobre esta questão dos dados. Tudo começa com os dados, com o chamado Big Data, não é? A questão é como é que esta realidade impacta a saúde, desde a sua transformação até à sua utilização. Sofia. Ui. Bom, claro que os dados são, sem dúvida, o core. Aliás, nós sabemos que hoje em dia os dados, mais do que tudo, é aquilo que mais terá valor, porque é aquilo que nos implica e que nos gera a capacidade de prever futuro, de antecipar problemas e por aí fora. Nós acho que agora, com todo o contexto de Covid, percebemos a importância dos dados e da capacidade que os dados nos dão de gerar tudo aquilo que vem depois, ou seja... Quando nós falamos de informação, desculpe interromper, quando nós falamos de informação, de dados, falamos de informação. Falamos de informação. Aliás, este é outro ponto, não é? Entre dados e informação, nós escolhemos muita informação ou muitos dados que muitas vezes não geram informação. Exatamente. E quando usamos outros termos assim de grandes agregados destes dados, como Big Data, já é outra história que muitas vezes caímos na falácia de que não é Big Data, efetivamente. Por isso, não sei se o João... Sim. Não, o Big Data e em saúde tem aqui várias particularidades. Portanto, podemos ver o Big Data com 5 características fundamentais com aplicação na saúde. Portanto, temos volume, na área da saúde temos imensos dados que são gerados constantemente, portanto, para além do volume temos a velocidade e o volume também está associado, temos os gadgets, temos os aparelhos de monitorização, temos os registros clínicos, portanto, temos uma grande variedade de registros e que estão sempre a debitar dados, portanto, volume, a velocidade, é muito importante a veracidade dos dados e, portanto, temos que garantir que os dados que estamos a recolher são precisos para depois poder trabalhar os dados, para então gerar a informação, porque se estamos a recolher maus dados, se estamos a recolher dados que são imprecisos, podemos, em último caso, lesar as pessoas que procuram os cuidados de saúde. Porquê? Porque os clínicos vão ser induzidos em erro com a utilização destes dados e com a utilização desta informação. Portanto, volume, a velocidade, a veracidade, o valor, portanto, o aporte que já vimos aqui, portanto, os Clinical Decision Support, toda a informação que é gerada pode ser utilizada a favor dos clientes e a favor dos clínicos para termos diagnósticos mais precisos, procedimentos mais atempados e antever algumas situações. E, portanto, estas são características fundamentais que depois vai permitir com que a gente utilize o Big Data com análises preditivas, a rastreabilidade, por exemplo, com a medicação, saber que aquele fármaco foi administrado àquela pessoa, que aquele lote, portanto, isso é tudo dados que são recolhidos e que depois estes dados têm que ser, obviamente, trabalhados, como estávamos aqui a falar, portanto, há uma recolha de dados, depois há uma agregação destes dados, há uma análise destes dados, há toda a utilização que é feita e com a possibilidade de ter dashboards e depois tudo isto só é possível se existir uma governance para saber especificamente como é que é utilizado os dados, quem é que tem acesso aos dados, quem é capaz de registar e em que momentos é que faz estes registros. Portanto, sem os dados não há transformação digital, diria. Acho que podemos concluir de uma forma um bocado lata que os dados são fundamentais para que exista uma transformação digital e que consigamos ter aqui inovação e melhoria nos cuidados que prestamos. E é possível, daí, concluir também que os diagnósticos são mais precisos e os tratamentos também são mais inovadores? Sem dúvida, claro. Eu achei muito interessante aqui vários pontos que o João disse, porque isto é o nosso ideal, não é? É o conceito daquilo que nós gostaríamos de poder implementar. Obviamente que nós andamos a várias velocidades e a várias medidas em todas as transformações e em todos os vários intervenientes dessas transformações. E eu aqui, se calhar, ia fazer um pequenino zoom out. Ou seja, pensar nestas áreas todas muito dirigidas à saúde, se eu amplificar e começar a olhar para aquilo que são os nossos dados do dia-a-dia, dos hábitos de vida, não é? Porque começa a ser o outro step que nós muitas vezes deixamos fora da saúde e que nós devíamos todos poder trazer para dentro da saúde, não é? Claramente. Os hábitos do dia-a-dia, onde é que eu compro comida? Quanto é que eu ando todo o dia? Com quem é que eu me relaciono? Tenho interações, não tenho interações? Todos estes dados que parecem um bocadinho um Big Brother, não é? Uma visão muito a entrar na nossa vida, mas que obviamente que são aquilo que nos caracterizam como seres humanos e seres que estão bem sobre todas as suas dimensões. Com estes dados, nós começamos a poder entrar em terapêuticas muito mais dirigidas ao indivíduo, não é? Nós falamos muitas vezes de medicina personalizada. Exatamente. E aquilo que o João falava sobre poder usar o valor preditivo dos dados.
E eu aqui juntava-lhe todo este componente, no fundo este pentágono de vários tópicos, com esta questão de nós sabermos como é que é o dia-a-dia das pessoas. E aí sim temos uma medicina que é dirigida àquele ser humano. Se eu a isto ainda juntar outras áreas, que são nomeadamente a biotecnologia, com a capacidade genómica, por exemplo, juntar à genómica, quando eu conheço o genoma daquele indivíduo, aquilo que o faz aquela pessoa que não é igual a mais nenhuma outra, com aqueles hábitos que também são só dele, com todos os dados que eu já agreguei de pessoas com traços semelhantes, eu posso verdadeiramente inferir que tipo de doenças é que eu posso ter no futuro, como é que eu as poderei tratar, com que idade e em que momento, de acordo com aqueles hábitos, é que eu as vou desenvolver e por aí fora. Isto realmente é o sonho de qualquer profissional de saúde. Sem dúvida. Portanto, eu quis estou um bocado a expandir aos outros, mas não é? Poder antecipar e saber quando é que eu devo agir e como é que eu devo agir e onde é que eu posso agir. Medicina preventiva também, Isso, não é? É isso, exatamente. Mas até que ponto é que isto efetivamente é importante? Porque eu acho, os médicos naturalmente percebem isso, não é? Mas os doentes, será que já estão conscientes desta realidade? Eu acho destes benefícios? Eu acho que aqui, lá está, há pessoas que estão super conscientes. Aliás, nós já começamos a ter associações de doentes que sensibilizam muito dentro dessas áreas. Uma delas é a oncologia. Nós sabemos que há alguns cancros, e infelizmente que eles existam todos os cancros, não é? Mas nós sabemos que muitos deles já são associados à genética e à epigenética, ou seja, nós já temos cromossomas que já têm lá um tracinho, uma informação de que provavelmente a determinada altura, em determinado ambiente, como um campo fértil. Se eu não lhe puser sementes, não vai desenvolver nada, apesar de ele ser fértil. É um bocadinho assim, juntando os nossos hábitos, mais a genética, mais a epigenética. E há muitos desses doentes, principalmente em cancros mais raros, que sabem que isto está associado a conhecimento, ou seja, se eu souber a priori que tenho uma predisposição, eu vou fazer rastreios, vou controlar e muitas vezes apanhar-me numa fase muito inicial e não acontece mais nada, é o caso muitas vezes do cancro cutâneo ou de alguns cancros gástricos. No caso da população em geral, eu acho que há muita awareness de que os dados são importantes para eu ter um bom estilo de vida, para comer bem, para me saber alimentar, mas acho que esta ponte ainda não é muito clara. Pelo menos é a percepção que eu tenho e que os estudos recentes nos mostram. Sim, não é? sim. Acho que é mais claro, por exemplo, para a gestão de doenças crónicas. E já existem muitos devices que até já podem utilizar a Internet of Things, a internet das coisas. Portanto, há muitos devices que nós já temos em casa, por exemplo, para fazer uma gestão de diabetes, de uma insuficiência cardíaca descompensada. Portanto, há registros que nós, que temos doenças crónicas, fazemos diariamente e que depois chegamos a uma consulta com o médico e dizemos, olha, estava com estes dados, e ele disse, mas você já devia ter-me dito esta informação. E se conseguirmos recolher essa informação em casa e em tempo real, o médico ter esta informação e com parametrizações, se fugir dos parâmetros considerados normais, surgir um alerta ao médico para dizer, olha, você tem que vir cá porque está com os valores fora do range normal, tem que vir à consulta para fazermos uma avaliação, para não haver uma descompensação. Portanto, esta parte acho que é mais fácil das pessoas já perceberem, porque já lhes toca, do que quando ainda não têm a doença. Claro. E, portanto, tem muita importância, sem dúvida. E aí seria o médico a produzir esse alerta, não esperaria pelo doente, não é? Haveria essa conexão entre os devices e no fundo, esta ficha do doente, sim, não é? Digamos assim. No processo clínico. Processo clínico, exatamente. No fundo é tirarmos as portas do hospital, ou tirarmos as pessoas dentro do hospital. Em vez de termos aquele conceito de uma consulta de 20 minutos, ou de meia hora, ou de uma hora, o tempo que for, é como se o médico e os cuidados do hospital, o enfermeiro de família, o enfermeiro que o acompanha na sua doença, saiam dentro de um contexto, de uma instituição e o acompanhem no dia-a-dia. E é um bocadinho isto que, obviamente, e nós sabemos que este exemplo do João é um ótimo exemplo, por exemplo, na diabetes, e que já é uma realidade, já ainda não é um Internet of Things total, não é? Nós ainda não temos uma conexão total, mas já temos os dosímetros de glicémia e por aí fora que já nos ajudam. Temos a insuficiência cardíaca também exemplos muito bons, na DPOC, enfim, doenças várias que os doentes que os têm identificam estes nomes pequenininhos automaticamente. Sim. Mas ainda não são realmente aquilo que o futuro nos pode trazer, não é? Agora, claro que são passos intermédios e que nós temos que, obviamente, em saúde, e nós todos que estamos muito dentro deste contexto, vivemos todos os dias, a validação de tudo aquilo que fazemos tem que ser muito grande, não é? Portanto, é sempre uma área que a inovação é de ponta, mas entra mais tarde. Por isso ainda não é uma realidade do dia-a-dia. E olhando para a realidade, quando é que começou a mudar esta realidade mais digital na nossa saúde e em que ponto é que estamos? Bom, então, eu acho que nós tivemos agora aqui um momento
único, não é? Que obviamente que é uma pandemia que tem tudo o que tem de mau e ainda tem ao longo do tempo, mas teve aqui quase fazer uma aceleração naquilo que viria, que muitos de nós tínhamos planeado, nós instituições, para se calhar 2023, 2022, ir andando passo a passo, e como a necessidade foi tão intensa, o engenho andou, não é? E antecipou-se muito do futuro para os dias de hoje. Nós conseguimos ver isto em coisas tão simples como a teleconsulta. Para quem trabalha áreas de tecnologia, a tecnologia à volta de uma teleconsulta é simples, é do mais simples que existe. No entanto, toda a implementação, toda a construção de um caminho à volta de uma teleconsulta, das marcações, o controle de qualidade, a proteção de dados, a forma como eu, doente, posso aceder, marcar, a forma como eu, profissional, sei gerir, por exemplo, uma avaliação à distância, não é? Como é que é a forma, os sinais e os sintomas, como é que eu os vejo? Tudo isto teve que ser em poucos meses acelerado. Agora, acho que tocou foi uma grande quantidade de pessoas. Portanto, deixou de ser aquilo que o João há pouco dizia, não é um conceito, e passou a tocar as pessoas no seu dia-a-dia. Eu acho que isso foi, talvez, o maior impacto dos últimos 50 anos, sem dúvida alguma, foi a Covid. E estávamos preparados para dar este passo tão grande ou tivemos que improvisar? Tivemos que, por um lado, improvisar, do outro lado estávamos preparados. Tivemos que improvisar porque até os próprios profissionais não estavam habituados a fazer este tipo de consultas por teleconsulta. As pessoas não estavam habituadas a fazer este tipo de consulta, mas obviamente traz imensas vantagens, como já foram aqui enunciadas. Agora, eu recordo-me que há 10 anos, quando comecei na minha prática, eu fazia notas ainda escritas em papel no dossiê. Portanto, já estamos a fazer um grande percurso há 15, 20 anos atrás até aqui. Portanto, paulatinamente estamos a fazer. O Covid veio ser um impulsionador, sem dúvida, tremendo, porque não queríamos que as pessoas estivessem no hospital e, portanto, foi o impulsionador de tudo. Portanto, temos agora as teleconsultas, temos agora também já hospitais, que as pessoas já não têm que ir para as filas de espera para fazer o check-in, portanto, já conseguem fazer o check-in pelo telemóvel e a senha já não é uma senha que tem que ir tirar a senha, que já tem a senha no telemóvel e, portanto, fazem todos estes passos administrativos que roubavam muito tempo e que faziam com que as pessoas estivessem muito tempo também na sala de espera, também veio acelerar todos estes processos. Não é? O Fast Track também. O Fast Track está mais relacionado, por exemplo, na triagem. Com a triagem para fazermos aqui uma série de procedimentos de análises de pedidos muito mais rapidamente para atuarmos muito rapidamente. Por exemplo, no Fast Track da sepsis ou Fast Track do infarto do miocárdio, portanto, onde tempo é músculo. Portanto, quanto mais depressa conseguirmos fazer uma detecção e o médico conseguir rapidamente, através de sistemas de alertas, a dizer atenção que este tem um conjunto de dados, de parâmetros que é suspeita de poder ser um infarto, quer ativar o protocolo de fast track, o médico põe que sim, gera logo análises, o enfermeiro colhe logo as análises, temos logo o resultado do laboratório e rapidamente consegue estar numa sala de hemodinâmica em pouquíssimo tempo. Portanto, são estes dados, estes Clinical Decision Support são fundamentais então para o Fast Track, sem dúvida. Super de acordo. Aliás, eu acho que aqui o ponto que nós muitas vezes nos passa assim mais desapercebido é exatamente em doenças em que o tempo são células, o tempo é vida, não é? Por exemplo, o infarto é uma delas, o AVC é outra delas, portanto nós sabemos que quanto mais minutos, já não digo horas, sublinho-se, minutos passam, ou áreas como a fratura do colo do fémur, que aí sim são horas, pronto, são efetivamente áreas onde tempo é vida. E a tecnologia faz-nos aqui uma limpeza quase do caminho, não é? Permite-nos chegar ao doente que realmente precisa rapidamente, com as condições todas, como o João dizia, adequadas àquele doente, no tempo mais rápido. Quer dizer, estamos a falar, e há imensos estudos sobre isto, e é interessante, não sendo exaustiva, mas estamos a passar de algumas áreas em que demorávamos 80 horas a responder, ou seja, entre a pessoa estar fora do hospital e chegar ao bloco operatório, e hoje em dia estamos a falar de 18 horas, portanto, com tudo feito. Ou, por exemplo, uma detecção de uma determinada, de um AVC, entre todos os passos, a pessoa tem que ligar ao 112, não é? Depois vem uma ambulância, que entretanto leva ao hospital. Nós com tecnologia, com Fast Track e com outro tipo, por vezes, de
de conexão até relativamente básica, simplesmente a informação flui mais facilmente. Quando a pessoa chega ao hospital já tem toda a equipa, a sala, tudo preparado, não é para diagnóstico, é para tratamento. Sim. Portanto, é uma diferença muito grande. Isto não é Covid, não é? Isto já era um caminho que se vinha a fazer paulatino. Exatamente, a questão é essa, não fomos apanhados de surpresa no modo de implementação, mas na ideia da implementação não é? Porque já existia essa... E o Covid também nos baixou aqui algumas das resistências também à mudança. E eu aqui, obviamente, e sublinho outra vez, a validação e os aspectos legais são muito importantes, falamos de vida, não são produtos que nós podemos falhar e depois fazer outra vez, não dá, em medicina não se faz isto. Portanto, agora, sensibilizou, foi algumas pessoas que eram mais resistentes tanto ao uso como à avaliação rápida, para interagirem com a tecnologia em tempo real, em espaço real, muito mais rápido. E mesmo quem esteve em casa, eu aqui, voltando à questão de fechar o loop, não é? Nós falamos muito de hospital, doença, se nós pensarmos no antes da doença, ou na monitorização da doença, no controle da doença crónica em casa, crónica, as pessoas começaram a sensibilizar-se muito mais para isso, procuraram mecanismos para isto, seja, por exemplo, para a saúde mental. Houve aqui agora também um estudo muito recente, muito interessante, sobre o número de apps que as pessoas fizeram download e as que foram criadas. Nunca em tempo algum, no mesmo espaço de tempo, houve tanta gente a ir buscar download de apps de qualidade de saúde, qualidade de sono, qualidade de alimentação, de controle, por exemplo, de hipertensão e outros fatores de risco, assim como nunca houve tantas empresas a criarem apps, sendo que nós achamos, e o que nós prevemos em termos de economia e de futuro, é que ainda haja mais produção depois disto, porque há muito mais procura. Portanto, é interessante perceber que é um empurrão, que nós achamos que é só agora, mas não, é um empurrão com eco, não é? Que vai continuar neste espaço de tecnologia. Eu confesso que no outro dia descarreguei umas que vocês recomendaram, portanto, confesso que chegou ao público, por isso funcionou. Estávamos a falar aqui de vários projetos implementados, mas conseguem falar das vossas realidades diferentes, naturalmente? Conseguem falar de outros projetos que já tenham por base esta transformação digital e até já um bocadinho de inteligência artificial que possam já ser muito benéficas para as doentes? Sim, podes começar. Então, eu acho que há muitas vezes nós interagimos com a inteligência artificial sem sabermos que estamos a interagir, mesmo, que é um ponto muito interessante, não é? Ou seja, e ainda bem porque ainda continua a ser um conceito um bocadinho temido. Sim, nós temos muito esta questão de se nos perguntarem quer ser atendido por uma pessoa ou por um assistente digital. Exatamente. E tendencialmente as pessoas vão dizer por uma pessoa. Mas depois, há o estudo feito ao contrário, que é atendido por uma pessoa ou por um assistente digital, em muitas situações a taxa de satisfação é superior com o assistente digital. O que acaba por ser curioso também, porque a mim, como ser humana, eu obviamente tenho curiosidade de perceber o que é diferente, não é? O que é que acontece diferente. Mas voltando diretamente à pergunta, nós interagimos com muitos chatbots todos os dias, não é? Respostas automatizadas. E agora, em contexto de Covid, houve várias aplicações e várias expansão tecnológica que foi até às pessoas exatamente neste contexto, como os algoritmos de screening de Covid, não é? Nós percebermos, será que estes sintomas que eu tenho juntos são Covid ou não? Inteligência artificial, nestas formas, não é uma forma totalmente básica, não é? Mas são as formas mais simples, são árvores de decisão. No fundo, é uma máquina que vai seguindo, nós vamos dizendo sim e não é? Ou vamos caracterizando e ela vai seguindo. Com uma interface diferente, não é? Ou seja, com uma relação com a máquina diferente. Depois temos vários exemplos também que agora se tornaram muito mais presentes, digamos assim, até para a parte do profissional, em que nós temos informação todos os dias, não é? Há um número também muito interessante que é, nós cada vez mais, no caso dos médicos, somos mais e mais especializados. Se eu só quisesse ler os papers de uma subespecialidade de uma especialidade, eu precisava de 29 horas por dia. Ora, do que eu sei só há 24, não é? É difícil fazer essa conta. E ainda é preciso aqui mais algumas horas para outras coisas. E imagino, e como médico, obviamente, que é expectável de mim e de mim própria, não é? Que tenha a capacidade de saber tudo, isso, que esteja no topo de todo o conhecimento. E nós temos cada vez mais apoios, algoritmos, que são inteligência artificial, aqui alguns mais desenvolvida, outros são machine learning, uma versão mais desenvolvida ainda, ou até mesmo redes neuronais, que me ajudam a tomar decisões. O que é que eles fazem? Eles buscam a informação toda com os critérios que eu pedi e dão-me os mais recentes ou com as características que eu defino. Imagina, isto estamos a falar de poupar numa decisão baseada em conhecimento, não é uma opinião, não é? Estamos a poupar horas. E não só, estamos a torná-la possível, não é? Porque passamos são muitas horas, eu não vou conseguir ler isto tudo para tomar uma decisão para um doente. O que é que eu consigo, neste caso, fazer o mesmo percurso, as mesmas 29 horas ou mais, para cada doente. Exatamente. Isto já acontece, isto não é uma coisa futurista, não é? Eu peguei aqui em duas coisas completamente pé no chão.
Sim, sim. Pegando aqui nos algoritmos, algo que já está implementado em vários hospitais de Portugal, portanto não estamos a ir aos Estados Unidos ou Dubai ou... Portugal já está muito bem situado. Já está. Algoritmos de priorização clínica, ou seja, os médicos, os enfermeiros fazem os registros de sinais vitais, tensão arterial, temperatura, saturação de oxigênio, se está a fazer oxigênio, estado de consciência, e há um algoritmo por trás a ler toda esta informação que te vai dizer, atenção, esta pessoa está em risco de priorização clínica, é melhor olhar para ele, fazer mais análises, ver se está tudo bem, porque está aqui a deteriorar-se e pode entrar em choque, pode entrar para a cardiorrespiratória. Uma situação. Sim. Este é um exemplo claro que já existe. Uma coisa muito recente, que ficou fechado há muito pouco tempo, cá em Portugal, foi um acordo que a Ordem dos Enfermeiros fez com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, que foi a Ontologia em Enfermagem. E a Ontologia em Enfermagem não é mais do que um modelo de dados em que trabalha os conceitos de enfermagem e faz a interligação entre eles. Ou seja, houve muita leitura de registros de enfermagem, de diagnósticos e procedimentos de enfermagem. Houve uma coleção de dados tremenda e que fez com que agora, quando um enfermeiro registra um conjunto de atividades diagnósticas, o próprio sistema informático diz-nos, com estes dados, sugerimos estes diagnósticos de enfermagem. Para estes diagnósticos de enfermagem, com as características que esta pessoa tem, sugerimos estas intervenções. E isto já é muito focado para a pessoa em si, com as características que nós dizemos que aquela pessoa tem ao sistema. E, portanto, vai-nos poupar imenso tempo aos enfermeiros, que muitos deles queixam-se que atualmente passam muito tempo atrás do computador e não estão ao pé dos clientes, e das pessoas, que é isso a sua vocação, e isto vem ajudar de grande maneira a que isso aconteça. E ajuda também aqui a evitar erros de diagnóstico? Sim. Sem dúvida. Eu acho que aqui 2 pontos que acabámos de tocar, que eu acho que são pontos-chave. Um deles é esta questão da proximidade. Nós muitas vezes achamos, e obviamente que vivemos isso nos últimos anos, que é a tecnologia a ser um separador de relação profissional-doente, não é? E a verdade é que estamos numa fase de transição. O objetivo é exatamente o que o João acabou de dizer, não é? Que é nós termos cada vez menos tempo naquilo que não é o core, que é o ser humano que está à nossa frente, e termos mais tempo numa interação direta com a maior capacidade de adquirir conhecimento daquele doente naquele momento. O outro ponto que eu acho que, enfim, é inevitável, é que nós não conseguimos ter este tipo de soluções no tempo, no já, não é? Para todas as áreas. Mas acaba por ser, lá está, é um caminho que eu acho que tem que ser feito muito com os profissionais on board, não é? Ou seja, as pessoas que têm que pedir aquilo que mais precisam. E nós sabemos que às vezes nós no terreno não sabemos pedir exatamente aquilo que precisamos, mas conseguimos fazer ali definir muito bem o que é o problema, não é? E com isso tentar, enfim, pensar como é que com a tecnologia que temos hoje em dia conseguimos caminhar neste step by step. Um ponto, só para terminar esta área, que eu acho que devia interessar às pessoas todas em geral, é que nós temos o erro humano existe, o erro da máquina também existe, porque é programada por humanos, portanto não tem como não é infalível, não é infalível. Contudo, nós aqui temos outra capacidade, que é a capacidade de identificar o erro muito cedo, ou seja, eu antes de ter um grande erro, tenho um pequeno erro que consigo ou sinalizar ou alterar, e depois ainda tenho outra coisa, tenho um tracing desses erros, e não aqui muito numa perspectiva de causar qualquer tipo de crítica dirigida, mas sim por uma questão de conhecimento. Se eu sei que profissionais diferentes ou doentes diferentes erram no mesmo ponto, ou processos diferentes erram no mesmo ponto, é o processo, ou é o equipamento, ou é o ponto que está errado. Está errado, e conseguimos evitar que isto se repita. É uma espécie de jurisprudência, digamos assim. Exatamente, tal e qual. E eu acho que este ponto, sem dúvida, que podemos discutir muitos outros de forma muito variável, mas a segurança que a tecnologia dá aos cuidados de saúde essa é indiscutível. Se bem aplicada, é indiscutível. Qualidade e segurança, sem dúvida alguma. E claro que nós queremos sempre expandir essa parte. Essa era exatamente a minha última questão, porque estamos mesmo a acabar a nossa conversa. Se de facto toda esta transformação digital e também a inteligência artificial, como a conhecemos hoje e como a vamos conhecer e vai ser aplicada ao serviço da saúde,
se funciona como uma base de segurança para doentes, mas também para os profissionais. Sem dúvida. Em todos os projetos de transformação digital em que já estive envolvido, é muito mais fácil a aceitação dos profissionais quando eles percebem o ganho que é para eles próprios, porque prestam cuidados de uma forma muito mais segura, porque sabem que têm a tecnologia também por trás, e estamos aqui a ver isto dos riscos. Há uma séria tecnologia agora com o circuito fechado do medicamento, por exemplo, em que conseguimos detectar os near misses, os quase erros, por exemplo, na administração de medicação. Há o erro de dar a medicação errada. Com a ajuda desta tecnologia, minimizamos em muito este risco. Para além da segurança, temos também o tempo que é ganho. Os cuidados são muito mais efetivos porque temos esta ajuda da tecnologia ao nosso dispor. E, portanto, os profissionais estão sedentos de ter esta tecnologia, sedentos, mas tem que ser tecnologia que seja fácil de usar. Portanto, a usabilidade da tecnologia é fundamental. E daí todas as transformações digitais, todos os novos projetos, um dos grandes desafios é este mesmo, é a usabilidade da tecnologia, a interoperabilidade da tecnologia, para não haver silos de informação que ficam num departamental e que depois não fica agregada a informação toda de um cliente. Isso é fundamental. A qualidade, a segurança e a sustentabilidade do sistema de saúde com todas estas transformações são fundamentais. Super de acordo. Eu acho que nós muitas vezes focamos, e agora vai parecer um contrassenso, mas é um contrassenso de lógica rápida, que é, nós discutimos muitas vezes a tecnologia, a transformação tecnológica baseada na tecnologia, não é? Na capacidade que a tecnologia tem, na forma como a tecnologia pode ser implementada. E a discussão está longe de estar da tecnologia. A capacidade que a tecnologia tem hoje em dia de nos dar resposta eu não lhe vou chamar inesgotável, porque não existe, mas é assim, perto, é atender para o infinito, não é? Agora, qualquer transformação, um dos pilares é tecnológico. Se eu dividir em 4, não é? Em 4 grandes áreas, os outros 3 são tudo menos tecnológicos. São processos, são pessoas, são aspectos legais, são o timing, o momento. Nós falamos muito disto, que é, agora, por exemplo, com a Covid, aconteceu um momento, não é? Um timing perfeito de necessidade e nós tivemos que correr todos para uma resposta conjunta e com uma visão em comum. Isto são timings específicos. Portanto, claro que a transformação vai implicar inteligência artificial, vai implicar genómica, vai implicar blockchain, que já existe noutras áreas e nós não a aplicamos ainda tanto aqui, porque a validação de dados é importantíssima, vai implicar uma mudança muito grande de mindset em relação aos dados, não é? Quem é que os tem? Quem é que os detém? Quem é que tem os meus dados? Quem é que é dono dos meus dados? Quem é que são os curadores dos meus dados? Quem é que pode ter acesso? Quem é que não pode? Quem é que beneficia com os meus dados? Vai implicar aqui digital therapeutics, nós vamos perceber que podemos fazer estudos clínicos sem precisar de tantas cobaias, no fundo, brincando aqui com o termo. Que é também uma das questões hoje em dia que se coloca, estamos a falar sobre ela até com as vacinas. Exatamente. E nós, quando conseguimos juntar o truque, acho eu, que será a eureka futura, vai ser quando nós conseguirmos ter os 3 pilares não tecnológicos alinhados com o pilar tecnológico. E aí sim nós conseguimos construir uma espécie de uma mandala com todos os aspectos muito alinhados e aí sim temos um benefício conjunto. Estamos a caminhar, eu acho que sim, e acho que, acima de tudo, tem que haver uma consciência de que muitas das áreas que nós vamos falando, outras áreas como o conceito de Smart City, não é? De podermos aplicar N tecnologias em tempo real, nós temos de falar de Smart Health, não é? Ou seja, em tempo real eu quero que todas as tecnologias estejam sentadas naquilo que é mais importante, que é o ser individual, que não é igual a mais ninguém. Portanto, se nós caminharmos com todas as pessoas com a consciência de que isto é uma possibilidade, obviamente que ainda longínqua, é muito mais fácil, porque construímos em conjunto. Deixamos de ser uns a construir, a andarem muito rápido, que são super pioneiros, e depois outros que vão estando ali meio na desconfiança do que é que vem por aí. Acho que esse é um bom truque. E até para desenvolver uma sociedade temos que caminhar todos de mãos dadas. Sofia Couto da Rocha, João Rombo, muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela nossa conversa aqui no Mais do que Conversas, e nós voltamos para a próxima conversa naturalmente também. Obrigada e até já.